Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para o segundo tempo, né? Vamos agora tratar um pouco de direito empresarial, comercial, como entendam, ou direito mercantil, né? Para aqueles mercadores medievais. Mas vamos, então, antes de mais nada, né? Queria só ver que houve algumas mudanças, né? No Código Civil, na parte de direito empresarial. E nesta aula, especificamente, a gente vai tratar direito cambiário, né, título de crédito. A próxima aula eu trago um material com as atualizações, né, e pontuando o que vocês precisam saber, né, o que eu reputo mais importante. Antes de começar a aula, eu queria, antes de mais nada, considerando esse momento de pandemia que a gente está passando, eu queria ler uma frase de motivação para todos vocês, todos nós, na verdade, inclusive vocês aí de casa, de superação, isso. Cervantes escreveu, né, em seu capítulo 18 do primeiro livro: Sabe, Sancho, todas essas tempestades que acontecem conosco são sinais de que em breve o tempo se acalmará e que as coisas boas têm de acontecer. Porque não é possível que o bem e o mal durem para sempre. E segue-se que, havendo o mal durado muito, o bem deve estar por perto. Então, assim, com essa pequeno trecho, né, de Miguel de Cervantes, escreveu o primeiro livro de Dom Quixote, né, eu queria passar essa mensagem de esperança, né, e de força, motivação para todos vocês, né, que continue firme, que iremos superar, estamos superando essa pandemia e que a OAB é o primeiro alvo, o primeiro obstáculo que vocês com certeza vencerão, superarão, né? Vamos aqui voltar aqui para a nossa aula de Direito Empresarial, começando. David, aqui eu passo, pronto, conceito legal de título de crédito. Deixa eu botar aqui o celular, guardar o celular. Título de crédito está definido no artigo 887 do Código Civil, né? Queria falar para vocês que o Código Civil em si, ele não encerra como fonte única e máxima, né, do direito cambiário. Mais uma vez, mais um direito cambiário, professor. Não é tudo direito civil? Não é tudo direito civil, capitão? Mas agora já é um direito cambiário. Antes era consumidor. Depois vamos estudar direito recuperacional, direito empresarial, comercial ou mercantil. Tantos direitos, né? Então, assim, mas tudo só, eles são aspectos diferentes de uma mesma realidade. Só que que houve necessidade com o tempo de se modificar alguns institutos. Eles ganharam uma certa independência com princípios e normas específicas, mas em sua essência eles não deixam de ser do velho direito civil. Então aqui, o que seria um título de crédito? É um documento cuja cartularidade hoje em dia é relativizada, né? Eu posso ter um título de crédito escritural eletrônico, eu posso ter um título de crédito eletrônico, não preciso mais de uma cártula. À época, né, medievélica, eu precisaria de um título de crédito, de um documento escrito em papel, timbrado, né, aqueles alfarrábios, literal, em que estava escrito um valor, né, que me garantia e que me possibilitaria cambiar, né? Cambiar seria transferir, troca, né? O significado de troca de créditos, né? Movimentar crédito. As fontes do título de crédito. Fontes primárias. Nós temos as leis em geral e secundárias, usos e costumes e princípios, né? Então, os costumes comerciais. Devo lembrar aos senhores que há muitos costumes comerciais. Alguém conseguiria me dar um exemplo, pessoal? Alguém de vocês aí, de casa? Fernanda, Thalia, o Rian, Raimara, quem eu estou vendo, Edivaldo, a Débora, Heloísa, alguém aqui presencial? Um exemplo de costume comercial que envolva especificamente títulos de crédito, direito cambiário? O vale? A professora, não, costume. Eu quero costume. Um costume.
Hã? Um cheque? Um cheque é um costume? Eu digo assim, mas me diga um custo. Hoje em dia nós temos um cheque, um papel, né, escrito. O cheque fiado, sim. Aí eu quero que você responda isso. É o cheque pró ou pós-datado. É isso que eu queria que você dissesse. O cheque pré-datado, ele é um costume. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Eu passei um cheque, eu tenho um direito assegurado por lei, né, uma garantia legal de que eu posso executá-lo. Isso. É o que isso. É como eu estou lhe falando, a prestação antecipada, né, ele gera dano moral, né, em regra, né? Porque isso depende se for um cheque descontado antes da data, né? Então, esse é um costume, né? Um costume em que há o consuetudo, né? O consenso em que ele é válido e a reiteração. São os dois elementos do costume, subjetivo e objetivo, né? A prática constante, né? E o senso, a consciência de que aquilo ali é válido. Então, nós temos o costume no direito, um exemplo, né? Costume do direito comercial. Vamos lá. Princípios. Né? Vou repetir para vocês praticamente, né, o que foi viu na faculdade. Vocês devem lembrar da cartularidade, uma cártula, né, um documento, né, precisa de um documento. Esse é um princípio hoje em dia muito relativizado, tal qual é relativizado, né, ponto comercial. Vamos aprender na próxima aula que ponto comercial não é a mesma coisa de estabelecimento comercial. Assim como aprendemos hoje que vício é diferente de defeito, hoje nós somos técnicos. Hoje nós não podemos mais confundir o que é defeito com vício. Mas, Rian, hoje nós não podemos errar, confundir defeito e vício. Hoje já somos técnicos. Então, as consequências, né? Um título de crédito precisa estar na posse da cártula, a pessoa está na posse de uma cártula, porque ela justamente, a ideia do direito cambiário é a movimentação de crédito na economia. Então, pensando nisso, né? Da época dos mercadores, quando foram se desenvolvendo mais a Revolução Industrial, pensaram que documentos em que eu garantia uma certeza, uma segurança jurídica, né, porque estava escrito, vale o que está escrito, né, e eu conseguiria trocar, movimentar, sem precisar estar pegando dinheiro. Era um dinheiro representado, né, a cártula representa o crédito, né, um dinheiro que está ali em papel, circulando. Por isso que o direito cambiário, o direito cambial, cambiar do espanhol trocar, né? Mudar. Consequências, né? A posse do título pelo devedor presume pagamento do título. Então, assim, se eu estou com a cártula na mão, presume-se, devo só o sinal lá. Se eu estou com a cártula na mão, se eu estou com estas cártulas na mão, presume-se que eu sou o portador, detentor da propriedade daquele crédito, né? Até prova em contrário. Porque vamos ver que algumas exceções podem acontecer. Esse crédito pode ter passado de forma viciada. Ele pode estar prescrito também. Ela pode ter sido paga. Só é possível protestar o título apresentando, claro. Como é que eu vou protestar um cheque se eu não apresento? Como é que eu vou protestar uma duplicata, né, escritural, eletrônica, né, uma nota promissória eletrônica, escritural, se eu não a apresento, né? Eu preciso estar com ela e apresentá-la, ainda que de forma eletrônica, né, virtual. Só é possível executar o título se ele for apresentado mais uma vez. Nas ações executivas, pessoal, uma das exigências do CPC é que seja apresentado o título físico, né? O que pode ser dispensado a cópia se o advogado se comprometendo com a autenticidade, né? Com a veracidade e tudo. Exceções, já falei, duplicata virtual, né, em que não existe papel. Então, vocês vão observar que são basicamente princípios que, como quase tudo em direito, há exceções, né? A exceção é que hoje em dia está sendo relativizado a necessidade de se apresentar um documento. Literalidade. Vale o que está escrito.
vale o que está literalmente escrito naquele documento. A expressão literal, ela representa aquele crédito e só vale o que está escrito. Se eu endossar, só vale para quem eu endossei. Compreenderam? Eu endosso para ciclano, eu não posso deduzir que foi fulano. Só vale o que eu escrevi. Por isso a literalidade. Vale o que consta no título. Palavras simples, né? Significa que o conteúdo da forma, a extensão, a modalidade do direito está escrito na cártula. Só vale o que está escrito no título de crédito. Seja ele virtual ou seja ele físico. Falei do costume, né? Costume comercial, cheque pós-datado, pré-datado, como queiram chamar, às vezes pós-datado. Se apresentar o cheque ao banco, este pagará de imediato, né? Agora, as repercussões jurídicas, né? Porque além daquele título, há uma relação jurídica subjacente. Aquele crédito só representa o fim da relação, a conclusão do negócio. Eu vendi este livro, né? A negociação, no negócio jurídico é a compra e venda. O fim dessa venda é justamente o crédito que se representa no cheque, né? E se nessa negociação, pelo princípio da boa-fé objetiva, né, no cumprimento das relações contratuais, se eu estabeleci uma cláusula escrita, cheque pós-datado, botei a data lá, pagar tal, pague-se tal, isso, bom para, e eu não pago naquela data, eu antecipo, ou eu, mesmo que passe uns 6 meses, né, 7 meses, 8 meses de prescrição, aquilo ali tem repercussões na esfera civil, né, inclusive com responsabilidade já simulada pelo STJ, caso se apresente antecipadamente. Uma única exceção a justamente esse caso que eu vi na jurisprudência era o seguinte: quando o cheque circulava em mais de uma mão, às vezes, tipo assim, o STJ estava discutindo se o terceiro que não foi parte na relação de compra e venda, minha contigo, eu te vendi uma coisa e tu me passaste um cheque e eu repassei para terceiro, pronto. Se o terceiro seria corresponsável comigo, isso, só costume, é só assim, a gente está só aprofundando um costume, né? No caso aqui, eu seria a responsabilidade perante você, né? Nós dois eu seria responsável, passei o cheque, tu me passaste o cheque, quer dizer. Mas o terceiro estava de boa fé, ele não sabia da nossa negociação aqui, que o cheque só poderia ser apresentado naquela data. Vamos aqui seguindo adiante, que tem muita coisa. É a carta, é o documento em si, a cártula é o documento, é só lembrar, uma carta, né? Uma carta, ela vem de carta. Isso, é uma carta, o documento em si, o papel que eu te entrego aqui, não. Passa um cheque, pronto, é o papel, esse papel aqui. Pronto. A representação física da negociação do crédito é a materialização do crédito, se materializa numa cártula. Pronto, a cédula, né? De penhor, de tudo. Vamos lá. Autonomia. O professor André Santa Cruz, né, especialista em direito empresarial como um todo, ele diz que o legítimo portador do título pode exercer seu direito de crédito sem depender das demais relações. O que ele quer dizer com isso? O que quer dizer autonomia? Eu conversando com vocês aqui, eu disse o que era autonomia. A minha relação com ele é autônoma da relação dele com o terceiro que ele repassou o cheque. Eu não posso ser, se eu recebi um cheque do senhor, eu não posso, um terceiro que já recebeu de mim, que eu já repassei o cheque, não pode ser punido por algum vício aqui, que seja de forma, né, intrínseco da relação entre nós dois. O cheque está valendo. Pensem bem, pessoal, qual segurança teria o futuro teria se criar títulos de crédito se não fosse possível o crédito circular? Qual a finalidade de um título de crédito? Não é circulação? Circular crédito? Qual futuro teria de eu criar títulos de crédito se eu não poderia circular, se eu não poderia ter confiança? E essa confiança eu adquiro como? Dando autonomia às relações. Minha relação é diferente da dele, que me passou um título de crédito, um cheque. Eu repassei o título de cheque dele para outra pessoa, ela repassou para ela. Então, cada um tem relações autônomas. Se eu tenho um problema com ele, problema meu com ele, não
dela comigo. Ela não pode ser penalizada por algo que tem a ver entre nós dois, a relação. Cada um, a partir que você circula um título, vão se criando relações autônomas. E cada uma dessas relações tem todo um espectro, né, de proteção jurídica, né, justamente para defender o crédito, né? E existem aí o que se chama inoponibilidade das relações pessoais. A relação pessoal, não posso pôr uma exceção pessoal, né, que tenho contra ele, ele contra mim, para ela, que não tem nada a ver nessa relação aqui. Se o vício ocorreu entre nós dois, o vício jurídico, agora tirando do direito civil, um dolo, uma coação, né, uma lesão, isso aí está relacionado a mim com ele, na primeira relação. Cada um vai tendo uma relação autônoma. E é isso basicamente que diz o princípio da autonomia. Só, pessoal, esse princípio, como nenhum dos outros anteriores, é absoluto. Nenhum deles é absoluto. Nenhum dos três princípios são absolutos. Nós temos exceções, já falei da cartularidade, né? A duplicata virtual. Não preciso mais de um documento hoje em dia, não preciso de um documento físico. Não preciso de uma representação material do crédito. Eu posso representá-lo por um código-fonte, né, de algoritmos que representam uma duplicata virtual. Eu não preciso mais totalmente a questão da literalidade, né? O que está escrito, o que está escrito lá. Não é? Eu posso haver uma prolongação, a duplicata virtual mesmo seria isso, né? Autonomia. Se a minha relação aqui já estava paga, ele já tinha pago, já tinha quitado, e eu de má fé repasso um título de crédito que eu deveria ter entregue já. Vai repercutir na relação jurídica de todos vocês, porque ela extrapola a relação íntima. Por isso, o princípio que fala da inoponibilidade das relações pessoais, justamente porque ele é um vício extrínseco fora da relação, é um vício fora da relação. Se esse crédito já está prescrito, já houve o pagamento, já não tem validade por alguma coisa, um vício externo da nossa relação, ele vai repercutir em todos vocês. Compreenderam bem? Ela só vale, ele só vai valer para as exceções pessoais, para entre nós dois. A partir do momento em que há um vício externo, ele vai macular todo o título. Continuando. Abstração. Quando ocorre a abstração do título, né, a circulação, ele em regra se desvincula da relação jurídica. É consequência. É uma consequência da autonomia. A autonomia ela gera duas consequências. Essa daí, da inoponibilidade das relações pessoais, da abstração. Aí aqui eu coloco alguns defeitos, alguns conceitos, né? Vocês leem em casa com calma, né? Quer dizer o quê? Que justamente para se garantir que eu tenho essa segurança que eu posso passar cheque de mão em mão, eu tenho que abstrair a causa principal, a primeira causa, a essência, a inicial. Eu tenho que abstrair essa causa para poder dar segurança para cada um de vocês que vão receber os cheques, né? São tudo consequências de uma só, do princípio da autonomia. Nota promissória, cheque. Exceção. Duplicata mercantil e letra de câmbio imobiliária, decorrente de um contrato de financiamento imobiliário, né? Ela fala justamente que se não uma letra de crédito, né? Se ele não tiver uma causa, né? Uma duplicata mercantil, eu só posso emitir uma duplicata mercantil se eu tiver uma prestação de serviço ou uma compra e venda. Se ela não tiver causa, ela é um vício intrínseco, não vale. São exceções. No material estão todas as exceções. Eu só vou, tipo assim, conversando com vocês, batendo um papo, vai explicando, né? Alguns limites, quando vocês forem ler o material, por que existe essa exceção. Vamos lá. Inoponibilidade das exceções, já expliquei e tal, deriva da autonomia, as duas, né? Tudo derivando, as duas. Exemplo de exceções pessoais. Má-fé, dolo, fraude, vícios e procedimento geral. E não pessoais ou processuais. A prescrição, se um cheque está prescrito, ele ultrapassa a relação íntima entre nós dois. A relação pessoal.
ela só é inoponível quando é pessoal. Quando deixa de ser pessoal, o que é algo impessoal? É que existe independentemente de eu gostar do meu lado subjetivo, existe. É um fato. É uma prescrição, é um fato. Ilegitimidade também é um fato. Né? Pagamento, pagou, decaiu. É um fato. Acontecer é fato. Eu não preciso estar perguntando se ele gosta de mim ou não. É um fato, aconteceu. Vai macular todas essas relações de vocês, vai repercutir. Se ele passou um cheque para mim, está prescrito, eu repassei para vocês e foi repassado para outra, mas para 10 pessoas, é um fato externo. Ele é um fato não pessoal. Por isso que ele macula todas as relações aqui. Vamos aqui. Independência, né? São só decorrências aqui, né? Eu só coloquei porque eu pego na doutrina, eu quero que vocês saibam assim no geral. Os principais são esses três que eu falei, né? Literalidade, autonomia e cartularidade. Legalidade e tipicidade, ninguém pode inventar o título, não posso tirar títulos da minha cabeça, né? Não posso inventar como é que o cheque é feito, o cheque paga, se vai ser do lado, diferente, não preciso mais escrever. Basicamente é isso, né? É como o tipo penal tem que estar previsto, né? O que não se confunde com a forma, né? Forma é outra coisa, mas eu não posso inventar que existe na minha cabeça um título agora chamado Bitcard, né? Bitcoin Card. Não posso fazer isso. Classificação dos títulos, né? Ao portador, basicamente é quanto à circulação. Mera tradição, mera entrega. Mera entrega do título de crédito, eu transfiro o crédito. Um título de crédito se transfere mediante a entrega. Um crédito se transfere mediante a entrega. Simples, né? Ele é o portador. Nominal, aquele que eu identifico. A pessoa, o beneficiário, no caso, né? Para quem eu estou transferindo. Deixa eu tomar mais um pouquinho de combustível. Eu coloquei aí algumas coisas, né? Pra gente... Se eu terminar aqui, a gente resolve, a gente volta um pouquinho para consumidor, se vocês concordarem, porque aqui a matéria ela é mais enxuta. Se vocês concordarem, a gente volta para consumidor e vai para as questões. Eu quero treinar vocês. Só questões, só questões. Isso, não, só questões, só questões. Eu fiz 78 questões, só muito massa. Só eu dividi tudo assim, direito, definições gerais, que é aquela parte de conceitual no consumidor. Fiz aquela parte de direitos básicos e responsabilidade civil e fiz uma parte de banco de dados e cadastro de consumidor, explicando cada um e pegando as questões. Aí, nesse material, é só questões, não é doutrina. Vocês vão ver que, tipo assim, esses conceitos que eu dei mais ou menos de defeito e vício, os conceitos de consumidor e banco de dados que eu passo bem rapidinho, a questão do prazo para excluir, se o consumidor tem direito até o acesso, bem simples, as questões resolvem. Nominativos são aqueles emitidos em favor de uma pessoa cujo nome consta específico mantido pelo emitente do título. Vou passar aqui. Quanto ao modelo, né? Eu falei da forma, né? Não há uma forma legal, né? Uma forma estabelecida legalmente. Padrão, o cheque já há. Cheque só pode ser emitido daquela forma. Cheque duplicado tem um modelo vinculado. Né? Um ato vinculado administrativo, um ato discricionário, mais ou menos, né? Livre, tem a forma livre de ser emitido. Feita de câmbio e nota promissória. Quanto à estrutura, uma ordem de pagamento, né? Pode ser à vista ou a prazo. Já falei, ó, à vista e a prazo. A exigibilidade do título se inicia a partir do momento de sua emissão. Emitir o título, ele já é exigível. Já posso descontar no banco de imediato. Se eu estou descumprindo um negócio subjacente, né, um costume comercial de um cheque pós-datado, pré-datado, eu vou sentir as repercussões, mas o banco ele não pode negar isso. O banco não pode negar. Ou não pode? Pode ou não pode? Ele não deveria negar o banco? Um cheque pós-datado, pré-datado? Tem uma data no cheque. Eu estou instigando vocês a pensar. Isso não é matéria. Eu estou instigando só questionando. Fazendo só questionando. Oi.
Quem tá falando? Só é o Antônio, é? É o Frásio. Se o camarada chegar no banco, se tiver dinheiro na conta, vou pagar. Tanto faz se é pedaço ou não tem dinheiro na conta, vou pagar. Certo. O Frásio, o banco não poderia, se tiver lá pré-datado, né? Pagar só em dezembro de 2022. O banco não poderia se opor? Poderia, mas isso é a conta do bicho, né? É todas as pessoas, né? Mas se realmente o cliente chega, consegue cadastrar, ele sai realmente. Se o banco, Frásio, se o banco se opusesse, o banco seria responsabilizado? Seria? Não, creio que não. E aí? Sim. Se o banco se opusesse, pergunto para vocês, se o banco se opõe a esse pagamento, o banco, cheque é um ordem de pagamento à vista, pode emitindo hoje, posso ser descontado hoje, mas tem lá um acordozinho, um costume meu com ele, pós-datado para dezembro de 2022. O banco diz, eu não vou pagar, só vou pagar em dezembro, deixa eu chegar lá, o beneficiário. O banco pode fazer isso? E se ele fizer? E se ele fizer? E se ele... O banco pode fazer isso? Não pode. E se ele fizer, ele é responsabilizado? É? A gente... O banco. A pessoa. Não, mas a pessoa que emitiu não tem nada a ver. Tá vendo? Eu estou instigando a vocês criarem raciocínio jurídico. A data do prazo, após datado, né? Pronto, fala aí, capitão, fala. Eu tenho um acordo com o juiz, certo? Ele dá o cheque para mudar só em dezembro desse ano, certo? Só que eu vou amanhã no banco, certo? Tirar a conta dele com 100 mil reais, que ele viu que o banco pode se pagar se tiver Fundo, certo. Aí ele vai entrar com a conta também. O litígio vai entender. Banco, isso. Excluído. À vista. E se o banco... É isso que eu quero chegar. É isso que eu estou explodindo aí. E se o banco diz o seguinte... Capitão, é uma ordem de pagamento à vista. O senhor tem razão, mas eu só vou pagar em dezembro. E aí? O banco é responsabilizado? Essa é a minha pergunta. O banco pode ser responsabilizado por se negar a pagar, argumentando que tem uma cláusula. Eu pergunto para vocês porque a gente estudou, viu aqui há pouco, que uma das fontes, né, do direito cambiário seriam princípios, né, costumes, tudo de forma gerariam normas jurídicas de uma boa convivência social. Seria justo um banco ou qualquer pessoa que fosse ser responsabilizado por estar cumprindo um costume aceito, uma norma aceita? Essa é a pergunta. Para vocês, eu não tenho resposta, para vocês, é para refletir, entendeu? Eu quero que vocês raciocinem de forma jurídica, pessoal. Assim, questionem.
né? Aqui a gente ensina que algumas coisas às vezes são estabelecidas, mas é para nós questionarmos, né? Isso é questionar. Ou seja, assim, será que a velha história do consumidor intermediário, da empresa que compra cadeira ou ar-condicionado ou lida com material radioativo, será que ela tem aptidão técnica para não ser suficiente para não ser enquadrada como consumidor? Só porque ela é uma empresa, um shopping que não tem um mínimo de conhecimento, um exemplo, né? Porque nesse caso tem que ser provado, é provado, não estou partindo de presunção não. O shopping prova que não tem o menor conhecimento técnico a respeito de telões. E esse telão, todos os telões que ele compra queima. Será que ele não pode se valer das normas do Código de Defesa do Consumidor? São esses questionamentos, porque a lei às vezes ela é fechada. E nós estamos aqui como pessoas para abri-las. Então, nós temos assim, a costume, né? Não é costume do banco pagar, mesmo fora da data de acordo, é costume pagar. Você vai dizer, não, eu conheço o juiz, ele é meu e eu vou pagar o seu atrasado. Capitão, e se um banco, né, neste mundo tiver a ideia de não pagar? É essa a pergunta. É. Uhum. Fontes. Isso. No direito fala assim, né, que um costume não pode revogar a lei, né, contra a legem, costume contra a legem. Mas é por isso mas por isso o meu questionamento, sabe? Só pra gente debater mesmo, não uma resposta fechada, mas a prática diz essa: se vocês caírem na prova, o banco tem que pagar. O banco tem que pagar. Para ir na prova, o banco tem que pagar. Vamos lá. Professor, quando tiver pergunta, repita. Certo, não conseguimos ouvir, certo. Vocês escutaram essa do banco? Débora, Ellen. Se ela responde. Vamos lá. A promessa, quantas... Oi. E no caso, o banco paga, né? Isso aí você vai usar, né? Foi essa a pergunta. Foi essa a pergunta. Vamos lá, pessoal. Vamos nos compor aqui. Tem muita matéria, vamos lá. Ordem de pagamento e promessa de pagamento. É só uma promessa, né? A promissória, o exemplo típico, né? Causal, né? Ele está vinculado, o próprio nome está dizendo, está vinculado a uma causa, uma operação, uma negociação específica, né? Duplicata mercantil. Não causal não precisa estar vinculado a causa nenhuma, um cheque, né? Não precisa estar a causa. Posso pagar com cheque qualquer negociação, celular, não precisa estar vinculado a uma dívida comum, civil. Né? Eu trouxe essa questão para a gente refletir, justamente. O quê? Se o banco se recusar? Eu confesso para vocês que eu não tenho uma resposta fechada quanto a isso, entendeu? Justamente eu perguntei, como eu perguntei a questão... Tem a obrigação de pagar o cheque, mas ele ajuda o cheque em nome do credor. Como é o teu nome? Alisson. É justamente isso, que não só está envolvida a questão de costume, tem a questão do princípio da boa-fé, mas eu estou aqui só debatendo com vocês, eu não estou lhes dando a resposta fechada. Uma ordem de pagamento à vista. Na Alemanha nazista se permitia bater em qualquer pessoa judia e aquilo era lícito. Para a lei.
Uhum. Certo. E deixa eu lhe perguntar, e o que está na lei é justo? Tudo? De onde tu tira que nem tudo tá? Da tua análise, não é? Pronto, perfeito. É por isso que nós estamos debatendo. Um debate aberto, né? Vamos, aberto. Vamos seguir. Na forma de lei, isso. Forma limitada, isso. É eficácia limitada. Sempre? Sempre. Certo. Isso. Nossa. Vamos lá. Porque a gente vai conversar. Pronto, vamos lá. Não causal, cheque, né, tal, não precisa de uma situação para garantir um crédito. Tá. Vamos lá. Atos cambiários, endosso, né? Endosso é o ato cambiário tipicamente que se transfere um título, né? Eu transfiro esse título. Mas para eu transferir, eu preciso ter a garantia de que eu estou transferindo o título nominal, né? Como é que eu transfiro? Colocando lá, assinando no verso, pague-se a fulano. Isso, pronto. O endossante é quem transfere, né? E o endossatário é o beneficiário. O endossante transfere o título ao endossatário, ficando o endossante com a responsabilidade solidária de regresso, né? Então, vamos aqui rapidinho, ver se a gente pega mais. Aqui eu vou ter algumas observações para vocês. Eu posso fazer endosso parcial? Se o ato de endosso é um ato de transferência de um título de crédito, eu posso transferir, vamos pensar no cheque, que é a coisa mais simples, né? Eu posso transferir um cheque pela metade? Então pronto, vocês já me responderam já. Já antecipei um pouco do conteúdo. Todos observaram o ato que eu fiz? Eu posso transferir um cheque com endosso parcial? Posso, pela metade? Endosso parcial, posso fazer isso? O endosso é um ato de transferência. Este livro eu transfiro para ela rasgando pela metade? Só em todo, né? Então, se o endosso é o ato de transferência de um título de crédito, do crédito que consta nele, eu não posso fazer o endosso parcial. Entendeu? Já estou antecipando. Essas coisinhas assim... Oi. A gente vai chegar lá. Sim, o endosso branco quando não identifica. Tranquilo. Eu só estou falando aqui da transferência em si, estou antecipando um pouquinho o conteúdo. Pronto. Algumas observações, vocês lêem em casa com calma. Endosso em branco, né? O que ele falou justamente, o branco em preto, né? O em branco só assina, não identifica quem é o beneficiário, né? O beneficiário. No preto não, eu identifico. Eu assim identifico, paga-se a fulano de tal, né? Eu fecho ali, né? A não ser que ele endosse novamente. Pronto, perfeito. Vamos nominar o cheque mais uma vez. Aqui eu coloco, após o ato do endosso em branco, o seu beneficiário pode transformá-lo em endosso em preto, né? O nome do terceiro, colocando o nome do terceiro.
endossar novamente o título em branco ou em preto, transferir novamente, estou transferindo novamente para qualquer pessoa ou para uma pessoa específica, é isso que ele está querendo dizer, ou então transferir sem praticar novo endosso, ou seja, mera tradição, posso transferir o cheque, só entregar o cheque, sem precisar endossar, também válido do mesmo jeito. Vamos lá, o em preto consta o beneficiário, né, o endossatário. Eu identifico quem é que vai ficar como titular do crédito. Uma vez eu dado o endosso em preto, eu posso fazer com que o cheque, uma vez endossado um cheque, identificando o beneficiário atrás, esse cheque pode voltar a circular ou ele encerra a cadeia ali? Posso? Posso. Eu posso voltar a circular, só basta que eu, vírgula lá, pague essa fulana assim novamente, né? Isso, pague fulano de novo, pague fulano de novo. Como é o nome do cheque? Se eu tiver 100 pessoas, como é que eu faço para endossar para 100 pessoas? Uma cadeia de endosso gigante. Como é que é o nome disso? Como é o nome disso aqui que eu faço? Prolongamento. Eu faço prolongamento, ele não deixa de ser cartular e literário, né? Eu prolongo o cheque. Vamos lá. Justamente isso aqui, ó. O título pode voltar a circular novamente por meio de um novo endosso, que pode ser tanto em preto quanto em branco, né? Posso só assinar e passar, ou posso assinar e dizer o nome do beneficiário. Está no material. Professor, Oi. no caso, o endosso funciona como foi um cheque para você vai depositar como você decide pagar uma pessoa com esse cheque. Já parte do pagar, né? Isso, se você tiver Aí, no caso, você tem se eu colocar o nome atrás, é a Lídia, é? Débora. Débora, o endosso em branco, eu só transfiro, né? O endosso atrás eu assino atrás, o endosso em preto eu assino atrás e coloco o nome da pessoa. Eu coloco o preto, quando eu identifico o beneficiário, isso não quer dizer que eu não posso movimentar o cheque, não. Que eu não posso transferir para outra pessoa, não. O branco, ó, eu só assino o título, mas não identifico quem vai ser o beneficiário dele. Olha só nessas duas linhas da letra A. Eu só assino, né? Transferir. A partir em que eu assino no verso, que pode ser também no anverso, né? Na frente do cheque, a partir em que eu assino, eu estou transferindo aquele cheque para outra pessoa. Se eu só assinar, eu estou transferindo aquele cheque mediante endosso em branco. Se eu assinar e identificar, além de transferir, eu estou identificando o seu beneficiário. Quando eu identifico o seu beneficiário, o nome desse endosso é endosso em preto. E o endosso em branco o quê? Pode só repetir? Pronto. Se você assinar... Isso, perfeito. Isso. Ele não tá... O em preto ele é direcionado a uma pessoa. Aí eu te pergunto, uma vez eu direcionando a uma pessoa, essa pessoa quando recebe pode direcionar a outras? Pode sim, viu, Débora? O preto pode. Quando eu direciono para uma pessoa, eu posso recambiar ele só assinando ou assinando e identificando o próximo beneficiário. Isso. No caso, quando a gente pega Oi, Débora. quando a gente pega o cheque branco para depositar, Quando você passa um cheque, quando você emite um cheque que
assina, você emite um cheque em favor de um beneficiário. Aí você paga uma compra, né? Aí você coloca em favor de João. Isso, nominal. O João vai lá, como é que ele pode endossar? Ele pode só assinar atrás, aí fica em branco, ele vai, circula normal. Ou ele pode assinar atrás e colocar a próxima pessoa que vai receber o cheque, endosso em preto. E assim, Débora, pode seguir cadeia após cadeia, negociação após negociação, ele pode fazer a mesma coisa, as outras pessoas. Pode só assinar atrás ou assinar e colocar o nome da pessoa. É um trem que não para, é uma cadeia que não para, é uma atrás da outra. Ela não para, vai seguindo, é só assinar atrás ou assinar e colocar o nome da pessoa. Quando você só assina, você está fazendo um endosso em branco. Quando você assina e coloca o nome do beneficiário, é endosso em preto. Vamos lá, rapidinho. Oi. Essa de branca e preta? Ah, o endosso. Certo, certo. E a ordem, ele identifica o beneficiário, não a ordem, ele impede o endosso, que continue. Ele não a ordem, escreve não a ordem, não, você não pode transferir. Como é que você faz para transferir esse cheque que é não a ordem? Você faz uma sessão civil, direito civil, faz uma sessão civil. Você cede o título. Vamos lá rapidinho, pessoal, tem coisa mais. Então, preto. Classificação de endosso próprio, é a forma propriamente, é só endossar, transferir, né? É a mera transferência. É simples, é só assinatura, quando é em branco. O impróprio, pessoal, é justamente quando eu não transfiro. O endosso impróprio é quando eu não transfiro meramente o título de crédito à sua propriedade. É quando eu estabeleço poderes, por exemplo, o endosso mandato, o endosso translativo. Né? O impróprio, o que acontece? Ele transfere apenas a cártula, não a titularidade do crédito. Nesse caso, o endosso não gera efeitos ordinários. O que é que ele quer dizer? Quando eu outorgo para um banco cobrar um cheque meu, o crédito continua sendo meu. O ato do endosso, eu não transfiro o crédito e a propriedade do título? Isso, no próprio, eu transfiro tudo, o crédito e a propriedade. No impróprio, eu não faço isso. Eu só entrego o papel para o banco, mas o crédito é meu. Deu para entender, pessoal, aí, do online? Aqui deu? Impróprio, propriamente falando, é o que acontece de ordinário, né? O que comumente, um endosso não é um ato de transferência do crédito, né? No impróprio, eu não transfiro o crédito, eu transfiro outras coisas. Pode ser o mandato, entendeu? Uma ação de pai, ele faz uma ação de cobrança, poderes. É o que chama endosso mandato ou endosso calção. Isso, o banco não saca. Eu só te outorgo poderes. Isso. Eu posso transferir também para você. Eu posso ter um cheque, dizer, capitão, vou fazer um endosso mandato para ti. Eu faço um contrato de mandato e tu fica vinculado ao cheque, né, prolongado, e tu fica responsável pela cobrança. Mas o crédito é meu. Aí, outras negociações, tu vai ter um desconto, um dinheiro, um ágio aí, é contigo. Mas negociação entre mim e ti, mas o crédito em si, juridicamente falando, fica comigo. Eu sou o titular ainda. O calção, eu transfiro, eu endosso um cheque, né, transfiro só para garantir. Vou comprar um apartamento, dou um cheque só em garantia. Eu emito, tem um cheque de outra pessoa comigo, né? Eu só emito, olha, banco, eu tenho um cheque que recebi do capitão, vou te passar aqui como garantia. O crédito é meu, só estou garantindo com esse cheque que é teu. Compreendeu agora? Quando eu garanto algo, né? Calção não é garantia? É quando eu garanto algo mediante endosso. É só isso. Foi emitido por você, para mim, a meu favor. Capitão, me ajuda, me presta um cheque. Capitão, cheque, eu endosso como garantia para o banco do financiamento do apartamento. Se eu não pagar, o banco executa. Executa e me executa também. Aqui a súmula, né? Ó, 475. Depois vocês dão uma olhadinha com calma, né? Endosso mandato, procuração, falei dos poderes, transfere os poderes de cobrança.
Aqui já está dizendo endosso mandato a súmula 476. É tanto assim, pessoal, que essa súmula vai só dizer o óbvio. Quando o banco que está sendo o meu procurador para cobrar aquele cheque, para aquela ação de cobrança, ele só pode responder quando? Quando ele extrapola os poderes. Se ele exercer dentro dos poderes, né, não tem como ser responsabilizado. Quem é responsabilizado sou eu, eventualmente, se eu tiver feito alguma coisa ilícita, né? Vamos lá, pessoal. Isso. O endossante é que eu estou repassando o cheque, né? Não extingue o mandato. O banco continua com poderes para cobrar. Esse crédito vai vir para o espólio, né? Os herdeiros. Isso. Continua com sucessão. O crédito existe. O mandato não existe, ele vai continuar. O endosso posterior seria a sucessão de mandatos. Tem algumas coisas que vocês vão ler. Endosso calção, o ignoratício, ou garantia, a mesma coisa, já falei. A garantia da obrigação principal, ó. Sempre, ó. Resumo, em suma, garantia da obrigação principal. Vamos lá. Endosso parcial. Já falei para vocês, né? Questão da vedação. Não posso transferir um cheque cortando pela metade. Não confundir endosso parcial com aval parcial. Aval parcial eu posso dar, né? Que são garantias de contrato, direito civil. Posso ter vários avalistas, né? O exemplo que eu dei, o mesmo exemplo aqui que ele está no slide. Vamos lá. Endosso condicionado, né? Eu estabeleço uma condição escrita. No Brasil ele é vedado, não pode trazer uma condição. É um ato em que eu condiciono. Só que é mais doutrinário, eu vou passar mais rápido aqui. Endosso sem garantia, o nome já está dizendo. Peguei de doutrinas e botei aqui para vocês. Posso proibir um endosso. Também posso proibir um protesto por endosso. Póstumo, esse aqui é interessante. O póstumo tardio, em que ele é realizado após o prazo, né, para realizar o protesto, aí eu pego e endosso. Após decorrido o prazo, já está praticamente o título natimorto, não pode ser protestado. Aí eu faço o endosso póstumo, né? Posterior, é uma nomenclatura da doutrina, né, mas não faz nenhum sentido, porque ele surte efeitos normais. Eles cobram assim, eles colocam às vezes uma negociação de empresas, né, e eles brincam, por isso que eu bato muito nos conceitos, eles brincam com conceitos, aí eles botam para confundir, por exemplo, eles com título de crédito, cheque, aí no cheque, né, ele coloca que tu fez um aval, e não é um endosso. É assim, eu quero que vocês matem as questões dessa forma, ou o contrário, eles confundem, eles brincam com as palavras, aí vão trocando, aí se vocês não tiverem segurança do que significa cada um disso, vocês acabam errando, às vezes, que é uma questão que poderia ganhar só por eliminação, né? Eliminando 3, pegar a última. Aqui o consumidor empresarial tem muita coisa, hein? Tem 2 consumidores. Eu só tive um. Na época, eu só tive 1, 2, 3. Muita coisa. Porque aqui, ó, vou conversar com vocês. Ensinar demandaria mais tempo. Eu vou ensinar teoria geral, direito empresarial, desde lá dos mercadores medievais. Aí, tipo assim, essa parte eu tô só falando para vocês, mas eu vou falar do conceito 966 de empresário. Vocês sabendo o conceito, quando é que atividade científica ou intelectual considera elemento de empresa, vou dizer para vocês o que é elemento de empresa. Que às vezes quando a gente estuda na faculdade, a gente não aprende o que é o elemento de empresa que tanto fala no parágrafo único. Que diz que quem faz atividade de professores, por exemplo, nós aqui, professores, né, em sociedade, nós seríamos uma atividade intelectual, então não estaríamos exercendo a empresarialidade, né? Pelo artigo parágrafo do 966. Só a não ser que aquela atividade de professor constitua elemento de empresa. Agora, nem todo mundo sabe o que é elemento de empresa. Aí a gente vai conversar. E esse aí que eu vou discutir vocês, né? Empresarial tem, mas está nos arquivos. Mas tem muita também, tem no arquivo. Vou repassar todos. A gente tem ainda mais três pontos de empresarial e mais um de consumidor. Aí, daqui para lá, o pessoal vai encher vocês de questão de empresarial. No grupo, né, do WhatsApp,
eu vou passar de vez em quando a mandar algumas questões, tipo assim, certo ou errado, né? E depois vou explicar onde é que está o erro, né? Alguns conceitos. Vocês vão ver que questões, né? Deixa, como empresarial eu tenho 3, eu tenho mais tempo. Vou dar direito recuperacional, né? Alimentar, tudo junto, esse cambiário e a teoria geral, né? De direito empresarial. O endosso parcial é nulo, tal. Seção de crítica. Olha, um conceito também de direito civil, que eles brincam, faz isso aqui nas provas, né? Eles querem que vocês confundam a seção civil, onde é que entra um endosso, aval. Lembra que eu falei que quando o não há ordem, aí não transfere mediante o quê? Seção civil. Quando colocar não há ordem, transfere-se mediante seção civil. Eles cobram assim, ó, um detalhe que cobra muito. Ele coloca lá uma negociação, coloca um título que é não há ordem, aí pergunta para você como advogado se ele transferiu mediante seção civil, como é que você aconselharia a fazer o quê? Aí tem lá, né? Você como advogado responda. Aí eles colocam. A resposta às vezes é isso aqui. Fulano de tal pode sim transferir um título, um cheque não há ordem, gravado com a cláusula não há ordem, desde que mediante seção civil. É assim que eles cobram às vezes. Só que eu estou falando bonitinho, de maneira bem rápida, direta, mas lá eles fazem um enfeite e no fundo é só isso aqui que eu estou dizendo. Aval, né? Também a mesma coisa, em que você vai garantir, né? Avalizar, tipo, tal como aqui você garantia, é uma garantia que você dá. Uma declaração cambial que você dá garantia ao título, né? Pode ser avais sucessivos, né? Vários. Avalista, avalizado é a pessoa. O avalista é quem garante. Quem dá a garantia, o avalizado é o beneficiário daquela garantia. Aqui não, a via de regra não há benefício de ordem. O aval é o pior ato de título de crédito que vocês podem fazer. Porque o aval você não tem aquele benefício de ordem, que primeiro executa o devedor principal e depois os subjacentes, né? Os co-devedores. Aqui é tudinho, é o pior título. A pior coisa que você pode fazer é passar um crédito, um cheque com aval. Você está se ferrando. Você vai no mesmo rolo. Aqui é garantia, você é uma declaração de garantia. O endosso só transfere, né? Também, no final das contas, o endosso... Isso, vamos lá. Aí, classificação, né? Branco e preto, do mesmo jeito também, não identifica, igual o endosso, né? O endosso branco e preto, né? Não identifica o garantido, né? O avalizado, no caso. O em preto identifica quem está garantido. Simultâneos sucessivos, né? Uma ou mais pessoas dão. Com aval, muita classificação. Aval parcial, né? Diferente do endosso, como o aval é um ato cambiário que garante, é uma garantia, o aval é uma declaração de garantia. Várias pessoas podem garantir uma, ou só uma parte. Eu só vou garantir você nessa parte, né, do título de crédito. Então, o aval pode ser parcial. O endosso não. O endosso é o ato de transferência. O aval não, é uma garantia. Eu posso garantir somente uma parte da dívida, né? Então, por isso que eu posso ser parcial. O aval pode ser parcial. Vamos lá, rápido. Artigo. Quanto, David? Tempo? Pronto. Aqui tem uma diferença. Eu vou pedir permissão para vocês, para vocês lerem com mais calma a respeito da diferença. Assim, praticamente o aval ele é um ato tipo de direito cambiário, né? A questão da garantia, a questão da literalidade, os princípios, né? Vigora os princípios do direito cambiário. A fiança não é mais direito civil, né? A fiança também, né? Como eu lhe falei, mais uma vez, o aval é a pior coisa que vocês podem estar fazendo, que aqui tem garantia, em regra, né? De execução, é o benefício de ordem. E lá não tem. Tu é solidariamente responsável. Aqui não. O primeiro devedor, primeiro executa o devedor principal, depois, né, o outro.
Muitos contratos de locação, vocês podem observar, às vezes de forma abusiva, né, porque é um contrato de adesão, você não negocia, exclui o benefício de ordem do fiador. Só que o fiador tem benefício de ordem previsto no Código Civil. Aqui, algumas disciplinas legais, né? Protesto é somente o ato. O protesto veio de dar protesto em praça pública, né? De dizer em público que aquele devedor está devendo aquela dívida para a pessoa. É esse sim, só que hoje é formalizado nos cartórios, né? O ato, pessoal, o ato em si de você negativar o nome de uma pessoa é como se fosse um ato de protesto. Você está dizendo em praça pública, a praça comercial, que aquela pessoa está com o nome sujo, é um mal pagador. É o ato de protesto. Só que você negativa hoje em dia é mais sistematizado, mas a negativação no SPC e Serasa é um protesto. É mais elegante. Por isso que gera danos morais, porque ofende a tua pessoa, né? A tua imagem. É com isso. Porque o que é o dano moral? Não é ofensa a direitos da personalidade no âmbito civil, aqui, né? Direito civil. Não é ofensa a direito da personalidade. Minha imagem, minha reputação não diz respeito à minha personalidade, não é o direito da personalidade. Se eu vou em negativo o nome, eu estou dizendo, essa pessoa é mal pagador. Eu estou sujando a minha reputação, a minha imagem. Por isso o dano moral. Porque em público, você está dizendo em público aquela pessoa, que a reputação daquela pessoa é de mal pagador. David, tem como a gente ver as questões de consumidor? Vocês querem ver a questão do consumidor ou querem que a gente... Algumas questões? Querem? Porque é pouco tempo. David, só para a gente dar uma olhadinha aqui. Pessoal, no material tem mais coisas, né? Como a gente tem mais 3 aulas de direito empresarial, eu prometo a você que a gente vai tocando no assunto, né? Só o David. Isso. Não, questões. É o outro. Sou capitão, sou de Fortaleza, só que moro... Ah, capitão, é você? É porque eu vi chamando capitão, não sei quem é. Arruda? Arruda e capitão. Pronto. Então, né? Tem um. Ah, do Codó? Ela me mandou no WhatsApp do grupo. Ó. Tá no grupo. Tá no grupo. Ela falou assim, ó, material slides de... Isso aqui, ó. Slides... questões, isso. Pronto, isso aí. Capitão e Arruda. Débora, nas próximas aulas eu vou trazer questões. Eu tenho uma bateria também de questão de direito empresarial. A gente vai treinar, vai resolver. Você vai ver que não é muito complicado, não. Tem algumas questões quando envolvem contrato, né? Mas a gente vai treinando, porque empresarial precisa treinar. É muito cheio de conceitos, sabe? Eu acredito principalmente nessa inovação legislativa agora de 2021 que cai na prova. Alguma coisa tipo que fundo de comércio, né, o ponto comercial, seja não só fisicamente, não seja só um local físico, mas também virtual, né, no caso de empresários virtuais. Pronto. Não, trabalho não, é o professor João Wilson. Questões consumidor. É isso aí. Consumidor.
Anajatuba. Anajatuba, é. Maranhão. É pertinho assim. Oi? É mais ou menos, é perto longe. É perto de São Mateus. Fica na BR. Entra. Ela entra. Matões do Norte. Pronto, é pertinho. Pronto. Sim, sim. Pessoal daí online, vocês têm alguma pergunta a fazer, alguma coisa assim? Questionamento? De tudo, ou empresarial, ou consumidor. Divaldo, Fernanda, Eufrasa, Lívia, Fernanda, Thalia. Pronto. Aqui eu passo certo. É PDF, né? David, para eu tirar isso aqui, tem como tirar? Isso. Não, né? Pessoal. Ó, questão número 1. Básico. Disposições básicas, disposições gerais. Artigo 1º até artigo 5º. Saulo e Bianca são casados há 15 anos e há 10 decidiram ingressar no ramo das festas de casamento, produzindo os chamados bem casados. Deliciosos doces recheados, oferecidos aos convidados ao final da festa. Saulo e Bianca não possuem registro de atividade empresarial desenvolvida, sendo essa a única fonte de renda da família. Para ser um empresário, eu preciso de registro? No mês passado, os noivos, Carla e Jair, encomendaram ao casal uma centena de bem casados, os docinhos bem casados, um sabor de doce de leite. A encomenda foi entregue conforme contratado. No dia do casamento, contudo, diversos convidados que ingeriram os quitutes sofreram infecção gastrointestinal, já que o produto estava estragado. A impropriedade do produto para o consumo foi comprovada por perícia técnica. Com base no caso narrado, assinar a alternativa correta. Vocês captaram algumas coisas aí? Vício, defeito, tal. Se é isso. Pronto. É fornecedor? Sim. É fornecedor, sim. Ó, criaram, né, uma estrutura de fornecedor. Sofreram infecção gastrointestinal, já que o produto estava estragado. É vício ou defeito? Defeito. Isso. Defeito. Risco à saúde, segurança, à vida, né? Defeito. OAB. Prova da OAB. Vamos lá para o correto. Você, como advogado, assinar a alternativa correta. O casal Saulo e Bianca se enquadra no conceito de fornecedor. Perfeito? Pois fornecem produtos com habitualidade e onerosidade. Perfeito. Sendo que apenas Carla e Jair, na qualidade de consumidores indiretos, poderão pleitear a indenização. Só eles? Vocês lembram da diferença, da importância que eu disse do consumidor padrão e do consumidor por equiparação? Lembra do passageiro e do pedestre? Do avião e das vítimas no acidente? Pronto. Também, outra, apenas também, você já vai, se você vê apenas, risque logo, apenas, somente, nunca. Vamos pro próximo. Embora a empresa do casal Saulo e Bianca não esteja devidamente registrada na junta comercial, pode ser considerada fornecedora à luz do Código de Defesa do Código do Consumidor. E os convidados do casamento, na qualidade de consumidores por equiparação, poderão pedir indenização diretamente àqueles. Correto? Perfeito. Olha só o conceito. Prova, questão da OAB ipsilitris, tirei idêntica. Vamos lá. Vou nem ler a próxima, acertamos, vamos passar logo por causa do tempo. Pronto.
Inês, pretendendo fazer pequenos reparos e manutenção em sua residência, contrai empréstimo com essa finalidade. Ocorre que, desconfiando dos valores pagos nas prestações, procura orientação jurídica e ingressa com ação revisional de cédula de crédito bancário, questionando a incidência de juros remuneratórios ao argumento de serem mais altos que a média praticada no mercado. Requereu a inversão do ônus da prova e, ao final, a procedência do pedido para determinar a declaração de nulidade da cláusula. A respeito dessa situação, é correto afirmar que o CDC, OAB também, todas são de provas da OAB. A. Não é aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira? O CDC não é aplicável? Errado. X, passei uma. Ganhei tempo. Estou ganhando tempo, né? Diz, quanto mais rápido o tempo passa, mais lento. Quanto mais rápido nós formos, o tempo passa mais lento. É aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira, perfeito. Cabível a inversão do ônus da prova se preenchidos os requisitos legais e, em caso de nulidade da cláusula, todo o contrato será declarado nulo, tendo em vista a prática abusiva da questão de ordem pública. Todo o contrato será declarado nulo? Isso, se puder preservar o essencial sem prejudicar o todo, né? É algo que parece absoluto, né? Errado. É aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira. Perfeito. Cabível a inversão do ônus da prova, caso a consumidora comprove preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a declaração de nulidade da cláusula não invalida o contrato, salvo se importar em ônus excessivo para o consumidor, apesar dos esforços de integração. Perfeito. Perfeito. Vai ganhar as duas questões sobre essa. Show. Terceira. Pessoal de casa, tá entendendo aí? Qualquer dúvida, é só marcar aqui no telão que eu paro e explico. Tá bom? Rápido, né? Pronto, eu vou tentar um pouco mais devagar. Alvina, condômina de um edifício residencial, ingressou com ação para reparação de danos, aduzindo falha na prestação do serviço de modernização dos elevadores. Narrou ser moradora do 10º andar e que hospedou parentes durante o período dos festejos de final de ano. Alegou que o serviço nos elevadores estava previsto para ser concluído em 2 semanas, mas atrasou mais de 6 semanas, o que implicou falta de elevadores durante o período em que recebeu seus hóspedes, fazendo com que seus convidados, todos idosos, tivessem que utilizar as escadas, o que gerou transtornos e dificuldades, já que os hóspedes deixaram de fazer passeios e outras atividades turísticas diante das dificuldades de acesso. Sentindo-se constrangida e tendo que alterar todo o planejamento de atividades para o período, a Alvina afirmou ter sofrido danos extrapatrimoniais, decorrentes da mora do fornecedor de serviço, que, ainda que regularmente notificado pelo condomínio, quedou-se inerte e não apresentou qualquer justificativa que impedisse o cumprimento da obrigação de forma tempestiva. Diante da situação, assinale a alternativa correta. Item A. Existe relação de consumo apenas o condomínio e o fornecedor de serviço? Perfeito, matamos já, ó. Apenas já vai também no apenas, né? E não existe relação consumerista na hipótese, e sim relação contratual regida pelo Código Civil, Existe uma relação consumerista? Existe entre ela e a beneficiária, né? Existe relação de consumo, mas não cabe ação individual, e sim a perpetrada por todos os condôminos, em litisconsórcio, né? Nada. Existe relação de consumo entre a condômino e o fornecedor, com base na teoria finalista, podendo a Alvina ingressar individualmente com a ação indenizatória, já que é destinatária final que sofreu os danos narrados. Perfeito. Ganhamos 3 questões, só com conceitos. A concessionária de veículo X adquiriu da montadora. Pessoal de casa, entendeu? O silêncio de vocês, pelo artigo 111 do Código Civil, implicará consentimento, tá bom? Combinados? A concessionária de veículo X adquiriu da montadora 30 unidades de veículo do mesmo modelo. Essa é interessante.
e de cores diversificadas, a fim de guarnecer seu estoque, e direcionou 3 veículos desse total para uso da própria pessoa jurídica. Ocorre que 5 veículos apresentaram problemas mecânicos decorrentes da falha na fabricação, que comprometiu a segurança dos passageiros. Compromete a segurança é o quê? Defeito ou vício? Defeito. A segurança, a saúde, a vida. Defeito. Vício é só um probleminha que ele não anda, não está ligando. Um vício é só inadequação. Desses automóveis, um pertencia à concessionária e os outros 4 a particulares que adquiriram o bem na concessionária. Nesse caso, com base no CDC, assinala a alternativa correta. Entre os consumidores particulares e a montadora, inexiste relação jurídica? Errado. Entre os consumidores particulares e a montadora, por se tratar de falha na fabricação, a relação jurídica protegida pelo CDC. A relação jurídica entre a concessionária e a montadora, no que se refere à unidade adquirida pela pessoa jurídica para uso próprio, é direito civil. Vamos destrinchar isso aqui. Ó. Vamos pular para essa aqui, depois a gente vai para essa aqui. Ó. Existe entre a concessionária e a montadora relação jurídica pelo CDC. Existe relação jurídica entre a concessionária e a montadora? Não, é direito civil. E não necessariamente, tem que haver vulnerabilidade. Isso, tem que haver vulnerabilidade, né? Ela aqui não é vulnerável, ela mexe com o carro, né? Não tem nada na questão. Isso, mas não tem nenhum dado que diga isso, entendeu? A gente vai, são deduções. Poderia, isso. E nessas questões eles vão ser tão óbvios que eles vão direcionar para aquele problema, um problema mecânico sobre bem específico, mas entendeu? Bem específico mesmo. E não é isso. Ele vai colocar bem explícito, pronto, que detinha vulnerabilidade, que foi constatado que não tinha nada, nenhum conhecimento técnico, nenhum conhecimento, não foi informado, eles vão dar um realce especial. Então, assim, somente a relação jurídica protegida pelo CDC entre o consumidor e a concessionária, que deverá ingressar com ação de regresso contra a montadora, caso seja condenada em ação judicial, não sendo possível aos consumidores demandarem diretamente contra a montadora. Não pode demandar contra a montadora? Os consumidores não podem diretamente demandar contra a montadora? Pode. Eliminamos, restou essa. O consumidor com a montadora, com CDC também. E com a concessionária também. O que seria civil era a montadora, a concessionária. É defeito ou é vício? Defeito. É um airbag que não está funcionando. Se o airbag não está funcionando, ele é um risco amplo, entendeu? Mesmo sendo uma funcionalidade agravada. Vamos lá. Pessoal, agora outro tópico. Muito importante. Esse é o mais importante que tem. Está disponível para vocês já, essas questões. Direitos básicos e responsabilidade civil. Olha, Carmen adquiriu o veículo 0 km com dispositivo de segurança no lado airbag do motorista, apenas para o caso de colisões frontais. É um airbag só para colisões frontais. Ele especificou, viu? Ele especificou só para colisões frontais. Cerca de 2 meses após a aquisição do bem, o veículo de Carmen sofreu colisão traseira e a montadora teve seu rosto arremessado contra o volante, causando-lhe escoriações leves. A consumidora ingressou com medida judicial em face do fabricante, buscando a reparação pelos danos materiais e morais que sofrera, alegando que seu produto defeituoso. Ela fez correto, né? Correto. Que causou um risco à vida dela, né? É um defeito. Tá vendo como vocês precisam ser técnicos? Aqui é um defeito. Já que o airbag não ficou acionado quando ocorrer a colisão. A perícia constatou que a colisão traseira e em velocidade inferior à necessária para o acionamento dos dispositivos de segurança. Tá vendo como eles estão fechando a questão? A perícia, ele sabe que teve uma perícia dizendo que foi colisão traseira e com velocidade inferior ao acionamento do dispositivo. Carmen invocou a inversão do ônus contra a fabricante, o que foi indeferido pelo juiz. Analise o caso à luz do CDC. Assinala a alternativa correta.
Cabe inversão do ônus da prova em favor da consumidora por expressa determinação legal, não podendo, em qualquer hipótese, o julgador negar tal pleito. Pessoal. Inversão do ônus da prova, ele não é absoluto. Entendeu? Ele não é absoluto. Em qualquer hipótese, não. Só aquele... Isso, por verossimilhança das alegações, ou quando for, ou hipossuficiência do consumidor. Um ou outro, segundo as regras ordinárias da experiência. Essa questão tem uma vírgulazinha que depois eu vou dizer para vocês. Falta legitimação, merecendo extinção do processo. Falta legitimidade dela? Nada a ver, né? A responsabilidade civil do fabricante é objetiva, independe de culpa. Perfeito, né? Ele disse a mesma coisa, se é objetivo porque depende de culpa. Porque se não fosse, né? Subjetiva. Por isso será cabível indenização à vítima consumidora, mesmo que esta não tenha conseguido comprovar a colisão dianteira. Verdade isso aqui? É um pouco de lógica jurídica. A colisão não foi dianteira, foi traseira. Então não tinha nada a ver com o produto acionar, né? Errado também. O produto não poderá ser caracterizado como defeituoso. Não poderá ser caracterizado como defeituoso? O produto? Isso. Inexistindo a obrigação do fabricante de indenizar a consumidora. Certo? Certo. Já que nos autos há apenas prova de colisão traseira. Perfeito. Essa daqui. O que é que eu quero dizer a vocês aqui, ó? Aqui é um típico caso de defeito do produto, não é isso? Defeito. Defeito do produto. Aqui vai ser o X, a charada de vocês. Hoje em dia, a época não. Hoje em dia, se perguntarem se a inversão do ônus da prova, quando envolver defeito do produto, se ela é obrigatório o juiz fazer, se é automático ou não, é automático. Porque é defeito do produto. Defeito do produto, a inversão é em decorrência de lei, é oper legis, não é oper judicis. Essa questão à época estava verdadeira porque a jurisprudência não tinha desenvolvido essa tese ainda. Compreenderam? Essa questão é passível de anulação, porque nenhuma está incorreta. Porque ela, hoje, né? Hoje seria. Isso. Isso aqui, porque isso aqui estaria verdadeira também. Só inversão do ônus. Eu estou falando de inversão. Indenização é justamente o raciocínio que nós tivemos. Defeito produto é investido por decorrência de lei. Já inverte, a lei já inverte. Advogado não precisa pedir. Se ele narrou uma situação de defeito do produto, a inversão já é automática, já está invertido nos prova. Defeito do produto. Tem no material de vocês. Defeito do produto. Inversão do ônus da prova. Aqui essa questão ela quer saber das regras da inversão do ônus da prova. Um consumidor só tem duas hipóteses, duas situações em que nós invertemos o ônus da prova. Quando as alegações do consumidor forem verossímeis ou ele for hipossuficiente. Somente um desses casos. O que é, pessoal, hipossuficiente? O que é vulnerável? Vulnerável é alguma situação fática de direito material em que ele se enquadra em alguma daquelas situações, técnica, formacional, social, jurídica, lembra? Socioeconômica ou jurídica. Isso é a vulnerabilidade. Hipossuficiência é o quê? Hipossuficiência, vocês olhem para o processo. Vulnerabilidade, vocês olham para a matéria do consumidor, para a pessoa do consumidor. Se ele, pessoa, não tiver conhecimento técnico, ele é vulnerável. Se ele, consumidor, não tiver conhecimento técnico, ele, além de vulnerável, e no processo foi difícil produzir essa prova, ele foi hipossuficiente processualmente falando, não é economicamente. É hipossuficientemente falando, difícil dele produzir aquela prova. Ele não detém como meios de saber se aquele carro foi periciado quando saiu da vistoria. Ele não tem esses meios, ele é hipossuficiente processualmente, porque a montadora sabe quem fabricou, onde comprou a peça, como foi vistoriado antes de sair do pátio da montadora. E isso ele é hipossuficiente também. Compreenderam? São fenômenos distintos de uma mesma situação. Vamos lá, tem muita coisa. Tudo ok, pessoal de casa? Online aí, tá? Tá dando para entender?
Vamos lá. Sexta. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços e produtos estabelecidos. A responsabilidade civil de fornecedores de serviços e produtos estabelecida pelo CDC é conhecer uma relação jurídica qualificada pela presença de uma parte vulnerável, devendo ser observados os princípios da boa-fé, lealdade contratual, dignidade da pessoa humana e equidade. A respeito da temática, assinale a correta. Olha só como aqui também, ó, essas questões, no final das contas, todas elas envolvem conceitos, né? As disposições gerais, que é do artigo 1º ao 5º. A responsabilidade civil subjetiva dos fabricantes. É subjetiva dos fabricantes? É objetiva. É objetiva. Marquei um X. Responsabilidade civil dos fabricantes é subjetiva. A responsabilidade civil objetiva do fabricante. Somente poderá ser imputada se houver demonstração de elementos mínimos que comprovam o nexo de causalidade, que justifique a ação proposta, ou nos êxitos do consumidor. Vamos aqui um resumo rápido de direito civil. Na responsabilidade civil objetiva, na subjetiva, eu preciso provar o quê? O elemento subjetivo, não está dizendo. Dolo ou culpa, né? Eu preciso cobrar. Na objetiva, eu não preciso comprovar dolo ou culpa, mas eu preciso provar uma coisa. Se há nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação ou omissão, a conduta. Porque na responsabilidade civil nós temos três pés. Conduta, nexo e dano, resultado danoso. Na responsabilidade subjetiva, eu não preciso comprovar o subjetivo, o elemento subjetivo. Não preciso comprovar. Isso. Na objetiva, isso. Na subjetiva. Na objetiva, eu preciso provar o nexo. Não preciso discutir culpa, dolo de ninguém. Então, é isso, essa item que está correto. Olha a outra como está errado. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é questão de ordem pública. Perfeito. O direito do CDC é de ordem pública, as normas do consumidor, no geral. E de imputação imediata. Perfeito. Cabendo ao fabricante a carga probatória frente ao consumidor em razão da responsabilidade civil objetiva. Não. Nesse caso aí, não. O ônus da prova desse caso aí, não. Entendeu? Vamos lá para o próximo. Vocês querem mais uma questão para encerrar? Não? Querem mesmo? Então pronto, pessoal. Obrigado, pessoal de casa. Foi um prazer imenso estar essas 2 aulas aí com vocês. Obrigado, pessoal.